Você ainda é pagão? Saia dela, meu povo. Parte 1, Natal. My Hiding Place. 27 de março de 2022. Queridos irmãos e irmãs, por favor, dediquem um tempo para avaliar o que irei apresentar a vocês. Orem sobre isso e pesquisem por conta própria. É imprescindível que obedeçamos às leis do Pai e renunciemos a tudo que ele considera mal. Essas tradições pagãs adoram somente a Satanás. Já é hora de lutarmos contra a onda de complacência e ignorância e espalharmos a verdade para nossas famílias e amigos. Que todos nós busquemos fazer somente o que agrada ao Pai e sejamos considerados santos aos seus olhos. O Senhor me inspirou a abordar as crenças relacionadas ao Natal. Por muitos anos, eu mesma celebrei o aniversário de Jesus em 25 de dezembro e participei da montagem de luzes, árvores de Natal, decorações e trocas de presentes. No entanto, o Senhor me mostrou que essas coisas que eu pensava serem feitas inocentemente com a intenção de adorá-lo, nada mais são do que tradições pagãs ou demoníacas transmitidas por milênios, adotadas por igrejas e repassadas a crentes desavisados. Aprendi que, o Senhor, na verdade, odeia a celebração pagã perversa realizada em 25 de dezembro, que as pessoas chamam de Natal. E ele não quer que participemos dessa nem de qualquer outra festividade pagã, como a Páscoa. Antes de tudo, lembremos que o Senhor nos chama para adorá-lo em espírito e em verdade, e não por meio de ídolos feitos por homens. Somos chamados a sair da Babilônia, que representa um sistema de adoração adúltera onde tudo que é ímpio é permitido. E somos instruídos a nos separarmos e sermos santos, assim como o Senhor, nosso Deus, é santo. Isso implica em nos afastarmos de tudo que não glorifica o Senhor e que, ao contrário, são armadilhas do inimigo. É fácil seguir a multidão, mas a Bíblia diz que estreito é o caminho que leva à vida eterna, e poucos o encontram. Agora que o Senhor me iluminou sobre este assunto, sinto-me compelida a compartilhar este conhecimento. Espero e oro para que, ao analisar as informações abaixo e pesquisar mais por conta própria, você se afaste do paganismo e escolha viver em sua verdade. Reserve um tempo para orar sobre essas coisas e peça ao Senhor que as confirme em seu coração. O Senhor se importa muito com o cumprimento de suas leis. E Ele promete bênçãos infinitas para todos aqueles que escolhem obedecer aos seus mandamentos. Contudo, se optarmos por nos afastar de suas leis, estaremos atraindo seus julgamentos sobre nós mesmos. Uma lista completa dessas bênçãos e maldições é mencionada em Deuteronômio 28 e Levítico 26. Além disso, a Bíblia nos diz em Hebreus 10, 26-31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, mediante a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo, então, merece aquele que pisoteou o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança que o santificou e que ultrajou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E 1 Samuel 25, 21b, 23 diz: Acaso o Senhor se agrada tanto de holocaustos e sacrifícios quanto de que se obedeça à sua voz? Obedecer é melhor do que sacrificar, e dar ouvidos é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como a maldade da idolatria. Romanos 12:2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, minha esperança é que hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, mas se arrependam e escolham a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia está repleta de datas. No entanto, não é coincidência que a data de nascimento de Jesus tenha sido omitida. Na verdade, aqueles que vivem sem o conhecimento de Deus não conseguem apreciar o dom da salvação e não têm motivos para celebrá-la. Mas quando nos achegamos ao Senhor, decidimos abandonar os velhos caminhos, nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossas vidas a Ele. Esse é o dia em que celebramos o nosso novo nascimento com Cristo. Assim,
Cada pessoa que se achega ao Senhor tem uma data diferente para celebrar e comemorar com o Senhor Jesus. Aliás, aqueles que servem ao Senhor de todo o coração celebram essa data com Ele todos os dias, ao pedirmos perdão pelos nossos pecados e agradecermos pelo seu sacrifício na cruz. Origens do aniversário de 25 de dezembro. No livro de Gênesis, Nimrod era filho de Cuxi, bisneto de Noé. Ele era um homem audacioso e forte que chegou ao ponto de construir a Torre de Babel em desafio ao Senhor. Durante seu reinado, Nimrod foi reconhecido como um deus por seu próprio povo, tornando sua esposa Semiramis, ou Saturnália, uma deusa. Como não queria perder seu prestigioso título, após a morte de Nimrod, ela declarou que ele havia ascendido aos céus e se tornado Deus Sol. Alguns meses depois, Saturnália engravidou. Para remediar a situação, ela alegou que seu falecido marido a havia fecundado com os raios do sol. Ela deu à luz um filho, a quem chamou de Tamuz. Ele nasceu no solstício, que naquele ano foi em 25 de dezembro. Como a humanidade se dispersou após o ocorrido com a Torre de Babel, cada cultura ao redor do mundo adotou sua própria versão de adoração ao Deus Sol, com seu próprio Tamuz, cujo aniversário era no solstício de inverno. Por que a Igreja celebra o nascimento de Jesus no mesmo dia? Por volta de 300 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Constantino, a maioria dos romanos era pagã e se apegava às suas antigas tradições, ensinamentos e rituais. Constantino, o Grande, assim como os líderes romanos que o sucederam, sabia que seria um desafio converter todos ao cristianismo da noite para o dia. Em vez de eliminar as celebrações pagãs do solstício e do equinócio da primavera, de onde deriva a Páscoa, os governantes romanos as converteram gradualmente em rituais cristãos. Na Roma antiga, a Saturnália era a celebração do solstício. O solstício é o dia mais escuro do ano. Nesse dia, as pessoas celebravam com troca de presentes, acendimento de velas, cantos e decoração de suas casas. Parece familiar? As mesmas tradições que muitos cristãos hoje celebram em suas casas e chamam de Natal. A Saturnália era uma época de devassidão e bebedeira em Roma, onde literalmente tudo era permitido. Era o mais famoso dos festivais romanos. Era um tempo de banquetes, inversão de papéis, liberdade de expressão, troca de presentes e folia. Estudiosos associaram a celebração germânica e escandinava à caçada selvagem, ao deus Odin, ao Yule germânico e ao Undranite anglo-saxão pagão. O Yule era tradicionalmente celebrado entre meados de novembro e meados de janeiro, portanto, por volta da mesma época do solstício. Durante o Yule, um sacrifício era feito, no qual o sangue era espalhado sobre ídolos, e a carne, cabra e javali, era cozida e servida em banquetes. Essa tradição evoluiu posteriormente para o presunto e ainda é muito celebrada por muitos. Fogueiras eram acesas e brindes eram feitos a Odin pela vitória na batalha e pelas boas colheitas. Um tronco era queimado e, enquanto queimasse, o banquete continuava. Isso podia durar até 12 dias. Tradicionalmente, o Yule era celebrado 3 dias após o solstício de inverno, mas essa data foi alterada para refletir as datas cristãs. Wicanos modernos e outras religiões neopagãs frequentemente celebram o Yule como uma alternativa ao Natal. Na maioria das vertentes da Wicca, o solstício de inverno é celebrado como o renascimento do grande deus caçador cornudo, que é visto como o sol nascente do solstício. Alguns celebram com seus amigos bruxos, enquanto outros celebram em casa. Em 2013, mais de 3.500 pessoas se reuniram em Stonehenge para uma celebração de Natal para assistir ao nascer do sol. Como podem ver, pelo que acabei de descrever, durante séculos as pessoas adotaram vários rituais pagãos, misturando-os num coquetel que denominaram Natal, e celebraram o aniversário de Tamuz, que denominaram o aniversário de Jesus. A adoração do sol, da lua e das estrelas é estritamente proibida na Bíblia. Em Êxodo 24:6, lemos: "Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem lhes servirás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade de seus pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e que uso de misericórdia com 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos." Jeremias 10:3-5 Porque as práticas dos povos são vãs, cortam uma árvore da floresta,
e o artífice esculpe com o seu cinzel. Enfeitam-na com prata e ouro, fixam-na com martelo e pregos para que não se abale. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os seus ídolos não podem falar, precisam ser carregados porque não podem andar. Não os temam, não podem fazer mal nem bem algum. Isaías 44, 9 e 20 Todos os que fazem ídolos são nada, e as coisas que eles valorizam são inúteis. Os que defendem esses ídolos são cegos e ignorantes, para sua própria vergonha. Quem molda um deus e funde um ídolo, que para nada aproveita? Os que fazem isso serão envergonhados, tais artífices são apenas seres humanos. Que todos se reúnam e tomem posição, serão abatidos e envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, com martelos molda um ídolo, forja-o com a força do seu braço. Ele sente fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro mede com uma linha e traça um contorno com um marcador, com cinzéis desbasta-o e marca-o com compasso. Ele o molda em forma humana em toda a sua glória, para que habite num santuário. Ele corta cedros, ou talvez ciprestes ou carvalhos. Ele deixou a madeira crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva a fez crescer. Ela é usada como combustível para queimar, parte dela ele pega e se aquece, acende uma fogueira e assa pão. Mas ele também molda um deus e o adora, faz um ídolo e se curva diante dele. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela prepara sua refeição, assa sua carne e come até se fartar. Ele também se aquece e diz, estou aquecido, vejo o fogo. Com o restante, ele faz um deus, seu ídolo, ele se curva diante dele e o adora. Ele ora a ele e diz, salva-me. Tu és o meu Deus. Eles não sabem nada, não entendem nada, seus olhos estão vendados para que não possam ver, e suas mentes fechadas para que não possam entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou a compreensão para dizer, usei metade como lenha, cheguei a assar pão sobre as brasas, assei carne e comi. Devo fazer algo detestável com o que sobrou? Devo me curvar diante de um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinzas, um coração iludido a engana, ela não pode se salvar, nem dizer, não é esta coisa em minha mão direita uma mentira. Salmo 1:5-4-8 Mas os seus ídolos são de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem cheirar, mãos, mas não podem sentir, pés, mas não podem andar, nem com a garganta podem emitir som algum. Assim serão aqueles que os fizeram, e todos os que neles confiam. Descobertas adicionais, árvore de Natal. Outro costume pagão celebrado no Natal é a árvore de Natal. As árvores perenes representavam o retorno da vida e da luz, pois o solstício de inverno significava que os dias começavam a ficar mais longos. Os cristãos pensaram que, como o nascimento de Jesus representava para eles a luz e a vida do mundo, poderiam adotar essa tradição com significados semelhantes. Assim, à medida que os cristãos se tornavam mais complacentes, adotaram cada vez mais a tradição pagã sem qualquer consideração pelas leis de Deus. Começa-se com a colocação de uma maçã na árvore. Daí as bolas vermelhas nas árvores verdes. Papai Noel. Existem muitas histórias sobre a origem desse personagem em particular. Alguns dizem que ele é baseado principalmente em São Nicolau, um bispo lício do século IV, da atual Turquia, um homem que praticou muitas boas ações e foi muito generoso. Outros chegam a afirmar que ele representa Moloque, um deus antigo ao qual até mesmo os israelitas da época de Jeremias sacrificavam seus próprios filhos e filhas. Uma fogueira era acesa no colo de Moloque, onde as crianças eram colocadas e deixadas para queimar como sacrifício a esse deus. Daí surgiu a tradição de as crianças se sentarem no colo do Papai Noel. Mistério e azevinho. Na Europa, acreditava-se que o visco e o azevinho eram plantas mágicas, especialmente entre os druidas e os vikings. Os antigos celtas decoravam suas casas com azevinho como forma de proteção. Canções de Natal. Na verdade, o canto de canções natalinas teve origem nas tradições germânicas e nórdicas de Vassailing. Os participantes do Vassailing iam de casa em casa, embriagados, cantando para os vizinhos e celebrando sua boa saúde.